A todos e todas. O Rio Melchior, ele recebe 46% do esgoto produzido pela população do DF. O esgoto de 1.400.000 pessoas é despejado no Rio Melchior todos os dias. A Secretaria do Meio Ambiente emitiu um documento para essa casa, informando que o Rio Melchior recebe 3 vezes mais esgoto do que a sua capacidade de vazão. Porém, tem um documento feito pela ADASA que permite que o Rio Melchior permite que se jogue no Rio Melchior 100% do que se joga de esgoto hoje. Hoje se joga um pouco mais de 110 milhões, mas podem se jogar 200 milhões de litros de esgoto diariamente no Rio Melchior. Eu queria ressaltar que eu tenho total respeito pelos funcionários da CAESB, da ADASA, da SLU, do IBRAM e da SEMA. E que essas empresas, enquanto mais estatais elas forem, melhor é para o meio ambiente, melhor é para a sociedade. Mas é preciso que a gente aponte os defeitos. E só é possível a gente apontar essas situações porque a empresa é estatal. Se não fosse estatal, a gente não conseguiria apontar essas situações. Então, por isso que é importante que essas empresas sejam cada vez mais estatais. E o Rio Melchior, além disso, uma das estações de tratamento do Rio Melchior, a estação de esgoto Samambaia, nos anos de 2020 e 2021, segundo a ADASA, ela operou 200% acima da sua capacidade de vazão por conta de problemas estruturais na outra estação, na estação Melchior. Então, além de toda essa carga que o rio recebe, ainda tem esses problemas no esgoto, fora os acidentes, os desastres ambientais que nós encontramos de derramamento de esgoto ao longo desses anos aí, que nós não temos tempo de falar. Mas além do esgoto, o rio recebe efluente de chorume. Efluente de chorume esse, que em 2019, antes do desastre ambiental, que derramou vários litros de chorume dentro do Rio Melchior, chorume sem tratamento, esse desastre ambiental derramou, era permitido 400 metros cúbicos diariamente para se despejar no Rio Melchior. Depois desse acidente, teve um aumento brusco de mais de 400%. E hoje é permitido que se jogue 2.210.000 litros de efluente de chorume diariamente no Rio Melchior. Até mesmo a ABETRE, a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Chorume, questiona esse aumento brusco de mais de 100%. E além do esgoto, além do chorume, o Rio Melchior recebe esgoto industrial. Somente uma empresa, abatedora de aves e fabricadora de salsichas, despeja diariamente, é autorizada a despejar diariamente, 12 milhões de litros de seus efluentes de esgoto industrial. Mas existe mais 2 empresas, abatedoras de suíno. Dessas empresas nós não temos os dados de quantos litros de seus efluentes ela derrama no Rio Melchior. Mas o que nós sabemos é que essas empresas e as demais que usam as águas do Rio Melchior nunca pagaram 1 centavo pelo uso dessas águas. Fazendo uma analogia, é como se eu morasse de aluguel, não pagasse o aluguel da casa e não precisasse fazer essa manutenção dessa casa. E não é só isso não. Essas 5 empresas que usam o Rio Melchior não podem ser responsabilizadas pelos danos que suas atividades causam ao meio ambiente. Não podem ser porque a tecnologia usada para aferir o quanto elas degridem o meio ambiente não consegue apontar possivelmente quanto cada uma dessas empresas está contribuindo para desgastar o meio ambiente. Essa situação ela é tão grave porque recentemente professores da Unicamp pesquisaram e encontraram em mais de 20 rios de São Paulo a presença de PFAS, que é chamado de químicos eternos. São difíceis de serem tratados e eles alertaram o seguinte: as estações de tratamento de água, de esgoto e de chorume não têm condições de tratar esses resíduos. E no Brasil não existe uma metodologia que afere esse PFAS. Então é uma situação muito grave. Mas a situação não para só por aí não. O Rio Melchior tem 25 quilômetros de suas águas que é totalmente proibido qualquer contato humano com ela. Mas essas águas são usadas para irrigar inúmeras plantações alimentícias. Plantações alimentícias essas que todos os dias inúmeras pessoas consomem e nós não sabemos se está ou não fazendo mal para essas pessoas. E tem mais. Próximo ao Rio Melchior mora uma comunidade desde 1960. E essas pessoas, ano passado nós fomos lá e retornamos na última sexta-feira. Encontramos inúmeras pessoas doentes, tanto no ano passado quanto nesse ano. E o mesmo acontece no condomínio Rosa Luxemburgo, às margens da DF-060. Inúmeras pessoas de idades diferentes, residências diferentes, mas com o mesmo problema.
com os mesmos sintomas. E o que elas têm em comum é que elas usam água de cisterna. Cisterna, e as cisternas, no caso da AVC 311, fica a 800 metros de onde são despejados os efluentes de esgoto e de chorume. E no caso do condomínio Rosa Luxemburgo, além desses dois efluentes, tem um efluente de esgoto industrial nesse local. Com todos esses problemas aí, houve um requerimento aqui para que haja uma CPI, para que se investigue os reais motivos da poluição do Rio Melchior. E aí nós temos deputados preocupados com a população, como o deputado Fábio Félix, toda a bancada do PSOL e a bancada do PT, que assinaram essa CPI, e a gente pede o apoio da população, de toda a população, para que cobrem dos demais parlamentares, para que essa CPI seja aberta. Porque é essencial para o meio ambiente, é essencial para as pessoas. E eu queria aproveitar aqui para falar também que depois que nós começamos a fazer denúncias sobre a situação do Rio Melchior, eu, juntamente com o Alzirênio Carvalho, que está ali, recebemos inúmeras ameaças de forma velada, mas sofremos seis tentativas de homicídio. Todas essas 6 tentativas de homicídio foram comunicadas aos órgãos responsáveis, inclusive foi enviado ao gabinete do senhor governador e da senhora vice-governadora essas tentativas de homicídio por denunciarmos a situação vivida pelo Rio Melchior. Então, essa é a situação hoje do Rio Melchior. Tem essas pessoas doentes e tem uns vídeos, um vídeo aqui que mostra as imagens de como está o rio e das pessoas que estão sofrendo essa situação. E tem uma outra situação que é muito triste também. Essas pessoas, tanto do Rosa Luxemburgo quanto da AVC 311, elas temem relatar essa situação de estarem doentes, com medo de perder as suas residências, com medo de perder as suas moradias. Então elas vivem uma situação de emergência sanitária. Só para concluir, elas vivem uma situação de emergência sanitária, uma situação emergencial de saúde pública, e não podem, é muito triste, porque elas não podem nem reclamar com medo de perder as suas moradias. Muito obrigado a todos.